Para esse segundo momento, eu quero aqui dar as boas-vindas ao Cláudio Soares e Silva. Ele é Regional Sales Manager da Dahua e vem mostrar um pouquinho para a gente aqui inovações para cidades inteligentes. Bem-vindo, Cláudio. Bom dia. Bom, pessoal, o Alcides já me apresentou, né? Eu sou o Cláudio, trabalho na Dahua Technology, sou o responsável comercial da Dahua no Nordeste, tá? A Dahua, para quem ainda não conhece, ela é uma gigante chinesa, tá? Nós estamos aí em mais de 180 países, temos mais de 200 escritórios na China, temos mais de 11 mil SKUs, vários pedidos de patente. O nosso escritório aqui no Brasil já está há mais de 15 anos no Brasil. O nosso time, a gente tem aproximadamente entre 90 e 100 colaboradores no Brasil. Destes, nós temos um foco muito grande na parte técnica, em desenvolvimento técnico, em customização, em entendimento de solução, para a gente estar sempre atualizado e atendendo às demandas do mercado e, obviamente, tentando sair na frente, o que é difícil, que tecnologia, cada dia ela muda, cada dia é um cenário diferente, especialmente quando a gente fala de software. A Dahua, ela é muito conhecida no Brasil por questões de câmera, né? Nós somos muito conhecidos por qualidade de câmera, nosso vídeo monitoramento é muito bom, o nosso analítico de reconhecimento facial, ele foi agora há pouco reconhecido pelo MIT como um dos 10 melhores analíticos de reconhecimento facial do mundo. Então nós temos uma acuracidade fantástica, acima de 98% de acuracidade, tá? E nós temos um imenso segmento de negócios, um imenso portfólio, tanto de hardware como de software, tá, pessoal? O meu objetivo aqui é a gente tentar concatenar toda essa solução, o que é que a gente pode contribuir para o desenvolvimento de uma cidade inteligente. A Dahua, ela tem um centro voltado na própria fábrica só para desenvolvimento de tecnologia voltado para cidades inteligentes, seja ela software, questões de resíduos tóxicos, incêndios, a parte de traffic, de monitoramento de placas de veículo, trânsito, tendências da cidade. Então a gente engloba toda uma parte de segurança, inteligência, trânsito, resíduos tóxicos, tudo isso numa só solução para contribuir justamente com a construção de uma cidade totalmente interligada, de uma cidade inteligente. Eu vou trazer para vocês aqui um vídeo de um case nosso, que ele consegue explicar isso de uma forma resumida e mostra aí um pouco da maneira da nossa proposta e de um case real que a gente já tem no Brasil, tá? Elas estão em vários pontos das cidades, no entanto, muitas vezes passam despercebidas. Você sabe para que serve aquela câmera ali? Sei não. Por enquanto, nenhuma ideia. Mas tem aqueles que já foram beneficiados por uma câmera igual a essa. O meu mesmo foi furtado e foi recuperado graças a esse circo inteligente aí. Isso porque elas são câmeras do cerco inteligente do governo do estado. Em aproximadamente 4 meses de funcionamento, já ajudou a recuperar quase 200 veículos com restrição de roubo e furto, além de colaborar na elucidação de outros crimes. Primeiro é a urgência e a emergência, que é aquela pessoa que tem um veículo roubado e furtado naquele momento e liga para o 190, nós inserimos esse veículo imediatamente na lista, ele passa a ser monitorado, ou aqueles veículos que já estejam constando com essa restrição. A segunda ação são as ações de inteligência da Polícia Militar e da Polícia Civil no monitoramento de veículos de interesse, por exemplo, usados para cometer crimes com frequência, tráfico de drogas, etc., ou a terceira linha de ação, que é a utilização dentro de investigações utilizadas pela Polícia Civil. O trabalho, que termina nas ruas com abordagem e prisão de suspeitos, começa dentro de uma sala como essa, onde operadores acompanham dia e noite a movimentação das ruas e os alertas emitidos pelas câmeras inteligentes. Uma vez acionado esse alarme,
é repassado para um despachador de recurso operacional que envia para as viaturas naquela área onde foi efetivado o alarme. Acabou de passar uma moto com restrição de furto e roubo e com licenciamento também, e a partir do momento que aparece esse alarme aqui para a gente já aciona o policial responsável, que é o DRO, para poder dar andamento na ocorrência. As câmeras inteligentes identificam placas com restrições de furto ou roubo, diversos detalhes nos veículos, como cor, adesivos, amassados e até particularidades do motorista. A gente consegue pesquisar, por exemplo, o passageiro sem cinto de segurança, o passageiro fumante, se estiver com cigarro. Então, assim, a gente consegue ter várias características aqui que a gente consegue pesquisar. E em breve os equipamentos poderão utilizar outras tecnologias, entre elas o reconhecimento facial. Mas também nós podemos agregar aquelas tecnologias utilizadas em cercos municipais no nosso cerco inteligente, aquelas que forem compatíveis, fazendo uma rede ainda maior de vigilância e monitoramento na segurança pública. E o sistema tem ajudado em diversas situações. Recentemente, um morador da Serra decidiu vender um veículo. O comprador pediu para fazer uma avaliação. Entrou no carro, deu a partida e desapareceu. A vítima imediatamente entrou em contato com os CIODs. O suspeito passou por uma das câmeras do cerco eletrônico. Em menos de 40 minutos, o veículo foi abordado, recuperado, o suspeito preso. Ele já estava aqui na cidade de Cariacica. Em outubro de 2022, um empresário foi sequestrado na Praia do Canto, em Vitória. A vítima foi rendida no estacionamento e levada para uma área de difícil acesso em Viana. Câmeras de vídeo monitoramento e o cerco inteligente ajudaram a identificar o carro e a levar a polícia até os suspeitos. Hoje... Só para ser um pouco mais resumido, né? Assim, deu para ver que a gente consegue atuar efetivamente na melhoria da segurança pública, especificamente nesse caso, né? Então, assim, hoje já tem um pouco mais de 2 anos desse case, dessa implantação desse case no estado do Espírito Santo. A gente entregou já a recuperação aí de 60% de veículos roubados e de placas clonadas acima da média nacional, que é 40%. Então, a gente de fato tem fatos e dados, né? Estatística para mostrar que a tecnologia está contribuindo aí com o desenvolvimento e com a transformação da cidade inteligente. Então, o nosso projeto a nossa proposta de solução, pessoal, é simples, mas é muito transformador, né? A gente trabalha muito como um assistente na tomada de decisões, né? O gestor, o secretário, o governador, quem seja que vai executar, ele vai ter fatos e dados reais, estatísticos para uma tomada de decisão, né? Não é apenas no achismo, né? Porque a gente sabe que no Recife, por exemplo, no Recife Antigo tem uma parte que é perigosa, e vai muito no achismo a tomada de decisão para mover efetivo de polícia, para fazer uma reforma estrutural. Com a cidade inteligente, integrada, com todo o nosso sistema em funcionamento, a gente entrega dados, né? Para um conveniente serviço público, uma precisão no gerenciamento da cidade, e tudo isso com base em dados, né? Em ciência mesmo, para tomada de decisão. As nossas principais habilidades, né? A gente entra com toda essa parte de sensoriamento, de vídeo monitoramento, tem todo um background aí de conexão, de cabos, entra tudo isso com a inteligência artificial. Quanto mais tempo a gente tem de monitoramento, mais a gente entende o cenário da cidade, mais a gente entende o comportamento até dos indivíduos. Por exemplo, se Cláudio passa todos os dias por determinada câmera, daqui a pouco a câmera vai entender a marcha de Cláudio, como é que Cláudio anda. Mesmo que eu cubra a minha cabeça, a câmera vai entender pelo meu tipo de andar, que sou eu, e vai dar uma acuracidade, tá? Então nós entramos aí com uma linha, pessoal, gigantesca de produtos para atender e para entregar tudo aquilo que vocês viram no vídeo, né? A gente tem uma linha de câmeras que vai desde a câmera mais simples, que a gente chama de câmera burra, até uma câmera térmica, que ela consegue identificar o indivíduo com 0 luz. A gente consegue identificar um navio chegando na costa a 20 quilômetros de distância, e vocês sabem que o oceano é 0 luminosidade, então a gente tem câmera com esse potencial, tá? Todos os tipos de lentes, todos os tipos de protocolo de segurança, tem toda essa plataforma, que é o nosso software de gerenciamento, que tanto ele dá inteligência,
a gente pode aproveitar o legado de uma cidade, de câmeras mais antigas, dar inteligência a esse legado, ou a gente pode agregar, a gente também agrega geralmente, com as nossas câmeras que já vai com a tecnologia embarcada na borda. Então a gente compreende tecnologicamente 100%. Tá? O próprio centro de comando, o centro de monitoramento, o CCO, a gente contribui com a montagem do video wall, seja ele video wall, LED wall, customizável, com software, com sistema, entregamos totalmente funcional e efetivo para o órgão público, tá? A gente também tem drone, pessoal, que é muito legal. Nós temos um case também no Rio de Janeiro com drone, feito com a segurança pública, onde hoje a polícia ela não faz uma incursão em determinados locais se não tiver o mínimo de inteligência possível. Por exemplo, Cláudio é procurado, foi visto na favela da Maré, é feita uma varredura, é verificado se Cláudio realmente está naquele local, para que a polícia não se exponha, a sociedade não se exponha, sem falar que a gente pode colocar alto-falantes no drone, eu posso colocar água, eu posso colocar produto químico para trabalhar nele também, eu posso colocar boias, a gente está colocando boias nele agora também para jogar em ambientes de praia. Então assim, é uma solução completamente customizável. Se vocês verem ali, a gente tem desde controle de acesso, que são os leitores mais simples, a câmeras que fazem todo o sensoriamento da cidade, tá? E aí a gente entra, obviamente, na parte de pessoas e de alvos, né, que são os reconhecimentos faciais, que é a capacidade de inteligência artificial, e os metadados. Então eu consigo fazer o reconhecimento facial com a curacidade de 98%, verificar se, por exemplo, um aluno da escola está de farda. Opa, o padrão é camisa branca, calça azul. Tem um cara que está de camisa amarela, calça preta. Ele está fora do padrão, a gente vai identificar. Objetos, se vai deixar bolsa no local, a marcha, como eu falei. Veículo, a gente consegue identificar toda essa parte de veículo, placa, e a gente já evoluiu o nosso software. Eu consigo identificar até a marca do veículo, se ele é Toyota, Volkswagen, se ele é um Jaguar, Mustang, todas as marcas a gente consegue identificar, tá? Então, a gente vai entregar para a cidade, né, toda essa monitoria aí de pessoas, detecção de pessoas, reconhecimento facial, com toda essa composição aí de base. Óbvio que vai ter que ser integrado com as secretarias, né? Cada escopo vai ser discutido com as secretarias. Se é segurança pública, ela vai ter que integrar a base da segurança pública, e a gente vai fazer esse estudo. Com o tempo de monitoria da cidade, eu começo a entender os históricos de acidentes ou de insight. Por exemplo, no Espírito Santo, a gente já mapeou avenidas que sempre ocorrem acidentes. Então tem algum problema estrutural. Então a gente passa essa informação para o órgão tomador de decisão, né? Analítico para multidão de pessoas, geração de viagens, enfim, a gente vai fazer a leitura, tudo isso vai ser colocado dentro de um Big Data, vamos minerar tudo isso e entregar o dado para a tomada de decisão. Aí aqui como exemplo, né, a gente consegue identificar na calçada, às 5 horas da tarde, a calçada da Avenida Rosa e Silva tem um pico de pessoas. Opa, cidade, tá aqui, ó, às 5 horas da tarde tem um pico de pessoas, é necessário colocar um efetivo de polícia, é necessário mudar a parte estrutural, tudo isso vai estar aqui entregue para vocês. A gente monitora toda aquela intersecção, seja com semáforos inteligentes, configurado a câmera junto com o semáforo. Controle de lixo, nós temos um analítico muito legal, cara, para cidades, que eu acho fantástico. Se houver um transbordo da lixeira, a gente identifica que houve transbordo, isso gera um alarme, tá? Se não houve coleta, a gente consegue parametrizar também se não houve coleta, e todo o tracking do veículo da limpeza urbana, a gente consegue também fazer, tá? E tecnologia para prevenção de incêndios florestais, seja ele florestais mesmo, mas também a parte de energia, usinas fotovoltaicas, que também é uma dor deles, tá? Então, os nossos cenários, né? As câmeras, localização geral, cor total, inteligência artificial, vendo toda essa profusão aqui, e ele organiza tudo, pessoas, veículo, moto, se tem placa roubada, veículo clonado, bodycams, que é um paradigma ainda, é uma discussão no Brasil, mas a gente já tem evoluído bastante. As polícias, ela tem aderido melhor a essa solução, tá? Tudo isso vai para um centro de controle, a gente entrega todo ele customizável, com LED, até dessa forma que está aqui, um LED ou um video wall, tá?
A gente identifica os cenários especiais, joga tudo dentro de uma matriz, de uma plataforma, um Big Data, e gera todo um BI de tomada de decisão. Clica no Powerful Zoom aí, por favor, irmão, como a gente falou. No Powerful Zoom, isso. Isso aqui é um exemplo de uma câmera, pessoal, eu acho muito legal. É um monitoramento em Dubai, que a cidade estava como um canteiro de obras. Uma câmera só a gente consegue monitorar todo o cenário da cidade. Por exemplo, projetos que eu quero identificar a produtividade das obras, eu quero identificar o impacto das obras na sociedade. Eu vou ter tudo isso aqui em tempo real, com qualidade. Observem a qualidade do zoom, o taxiamento, né, o tracking da câmera, você vê que ele não perde qualidade. Isso pode ser feito automaticamente, você pode parametrizar e fazer isso automaticamente, ou você pode colocar isso com um teclado, né, com um joystick e fazer manual. Aí você consegue identificar os trabalhadores online, né, pessoal trabalhando em tempo real, como é que está a produtividade. Olha lá, isso só uma câmera. Analisar a parte de trânsito, traffic, e aqui ela está sem nenhum analítico configurado, né? Sem nenhum push, aqui está imagem por imagem. Se nós estivéssemos na nossa plataforma, estaria dando aqui ao lado direito todos os analíticos de reconhecimento facial, reconhecimento de placa, veículos, cores, metadados, realidade aumentada. A gente consegue clicar dentro do software num local e aumentar aquela realidade, e continua funcionando tudo normal. É muito legal essa visualização. E aqui tem outros exemplos, eu não vou falar para alongar bastante, mas a gente monitora com drone, visão noturna, câmera panorâmica, câmera termal, com zero luminosidade, como eu falei para vocês, né? Entrando em todos esses cenários aqui de calor, de frio, dejetos químicos, petróleo e gás, enfim. A gente entra na indústria, no agro, a gente contribui com toda a composição da cidade. E aqui, ó, o nosso algoritmo, que foi reconhecido pelo MIT como um dos 10 melhores do mundo de reconhecimento facial. Isso eu gosto de mostrar, eu estava discutindo inclusive com o Ministério Público, falando, é discriminatório, tá, atrás de pessoas negras, de mulheres. Cara, não tem nada a ver. A gente identifica a assinatura do rosto, a distância dos olhos. Veja que a maior acuracidade está nessa parte aqui. Então você pode colocar uma touca, pode colocar uma máscara, a gente vai conseguir identificar. E é uma ferramenta, né? É uma ferramenta. A gente não... Assim, eu vou integrar o reconhecimento facial com a polícia. Eu vou dar uma ferramenta para a polícia de que é possível que seja aquela pessoa. A polícia tem as normas dela e os procedimentos para seguir após isso, né? O reconhecimento facial prendeu a pessoa. Não. É uma ferramenta para aumentar a eficiência na busca, né? Eu gosto de brincar. Na China identifica todo mundo parecido. Imagina aqui no Brasil, que somos, né, diferentes. Aqui é o que eu falei, pessoal. A visão da cidade mesmo, com todos os pontos de câmera. No software, você clica em cada ponto desse e vai aumentando a realidade. A gente consegue fazer uma realidade aumentada, tá? Tudo isso aqui também nessa visão de mapa, né? A gente tem essa visão de mapa de Google Maps, tudo integrado. E a parte do monitoramento do lixo, alarme do derramamento, detecção do lixo, o caminhão do lixo, a gente consegue identificar a hora que começou o trajeto na cidade, todo o tracking da cidade, velocidade. Aí entra na parte dentro do veículo, se o motorista está bocejando, se ele está com cinto de segurança, se ele está fumando, né? E a gente acopla tudo isso aqui, né? Todos esses dados no nosso software, todos esses históricos, tudo isso aqui com essa visualização, a gente vai entregar como dado mesmo e como BI, e essa é a carinha aqui do nosso software. Milagre eu consegui terminar no prazo. Geralmente eu falo mais do que eu gostaria. E obrigado, pessoal. Se tiverem dúvidas, quiserem discutir mais aprofundadamente sobre a solução, tecnicamente, a aplicação, nós estamos com um stand aqui do lado, eu comercialmente, tem um engenheiro de solução, de pré-vendas, estamos aqui para discutir, para agregar com vocês, tá bom?
Obrigado aí pelo tempo. Obrigado, Cláudio.